Marcos, capítulo 10, verso 46, amém? O texto das Sagradas Escrituras diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Verso 51 diz: O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Nós olhamos para esse texto e vemos uma multidão seguindo Jesus. Mas nós sabemos que no meio da multidão havia um povo que o seguia, porque sabia, por revelação do Pai, que ele era o Cristo. E aí a minha primeira pergunta para você nessa noite, inspirada pelo Espírito Santo, é: quem é você no meio da multidão? Você é mais um daqueles que só buscam Jesus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode te dar? Ou você é um dos discípulos que dizem: onde eu irei, para onde eu irei de ti? Como que eu vou sair da tua presença se só o Senhor tem as palavras de vida? Quem é você no meio da multidão? Você precisa fazer uma autoanálise, você precisa se avaliar e perceber se você é parte do povo, parte da multidão, daqueles que gostavam do pão que ele multiplicava, ou se você é de fato o discípulo que diz: eu não tenho outro lugar além da tua presença, porque só na tua presença eu recebo as palavras de vida. Como é que você avalia isso? Quando você olha para o seu comportamento, para a sua vida, para o seu dia a dia, para as suas ações e atitudes durante todos os dias da semana, durante todos os dias do ano. Quando as coisas apertam, você tende a se aproximar dele. Quando elas afrouxam, você tende a se afastar dele. Então você ainda é multidão, você ainda não é discípulo. Mas você não pode se conformar com o status de multidão. Você precisa buscar o status de discípulo dele. Você não pode dizer assim: não, eu reconheço, eu sou multidão e eu preciso mudar. Não, você precisa se levantar e mudar. Você precisa se posicionar. Você precisa sair desse local onde você sempre se pôs, sabe, de ficar só com as mãos estendidas, esperando que alguém te dê alguma coisa. Enquanto o mestre passa e faz milagres na vida de outros, porque a Bíblia deixa bem claro: vocês não têm porque não pedem. Quando pedem para gastar nos seus prazeres. Isso é muito interessante, porque se aproximar de Deus quando nós precisamos de algo, revela o nosso caráter de multidão. Se aproximar de Deus por quem Ele é, porque nós precisamos dEle. Você pode até dizer: não, eu só me aproximo dEle porque eu preciso dEle. Mas não minta para você mesmo. Não permita que a sua alma te engane. Não permita que ela minta para você. Você precisa avaliar o seu ser e tomar uma decisão a partir de hoje. Você precisa tomar essa decisão. É interessante notar que quando Jesus, o texto bíblico diz: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, junto com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Eles chegaram na cidade, entraram na cidade, passaram na cidade. Quando eles estavam saindo da cidade, acontece o seguinte: o filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Um homem que estava acostumado a viver na escuridão, a viver
pedindo esmolas, agora ouve que Jesus estava passando. E deixa eu falar uma coisa para você, sem medo de ser feliz. Talvez você esteja sendo Bartimeu durante todos os anos de cristandade da sua vida, sempre em busca de esmolas, sempre em busca de esmolas. O cego, para poder ir para a beira do caminho ali, para estar naquele lugar, ele precisava de auxílio. Ele precisava de uma bengala, ele precisava de alguém que o levasse até lá. Nós lemos que ele carregava sobre ele uma capa. E essa capa era algo que, não sei se você sabe disso, mas o governo romano dava para as pessoas que precisavam pedir esmola, como um sinal de aprovação, para que eles pudessem estar ali naquelas cidades pedindo. A capa que ele utilizava era um símbolo da permissão do Estado para que ele pedisse esmola. Então ele vivia do favor dos outros, ele buscava sempre o favor dos outros, para que ele alcançasse os objetivos dele, para que ele alcançasse o que ele precisava para se manter, para se sustentar. Ele sempre precisava de alguém para o levar para a beira do caminho, alguém que teve um dia que dá para ele uma capa para que ele pudesse esmolar. E talvez você esteja vivendo a sua vida como crente dentro da igreja durante tantos anos desse jeito. Se ninguém te ajudar, você desanima, desiste, se afasta, se enfraquece. Se ninguém te ajudar, se ninguém te pegar e te colocar na beira do caminho para você pedir as suas esmolas, você desanima, você some. Sua vida de oração vai embora, se enfraquece. Já viu aqueles crentes com 5, 6, 7, 10, 20, 30 anos de igreja, que vive na dependência de alguém? O pastor tem que ficar carregando no colo. O irmão, a irmã, o líder, a líder tem que ficar arrastando. Eu estou desanimado, não estou bem, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu estou me sentindo fraco. E precisa sempre de alguém para pegar dali e levar para a beira do caminho. Não, você tem que estar na igreja, você tem que estar buscando ao Senhor, você precisa dele. E o sentimento, talvez o seu sentimento durante todos esses anos de igreja, e você precisa ser sincero consigo mesmo. Você precisa ouvir essa palavra, não como algo que vem para te destruir, para te afrontar, mas como algo que vem para te confrontar e construir um novo caráter em você. Você precisa ouvir essa palavra, crendo na oração que nós fizemos. Deus está falando comigo, não é o pastor Saulo. Talvez você passou toda a tua vida até hoje, na beira do caminho, pedindo esmolas, precisando da ajuda de pessoas para você se sentir bem e firme. Sabe aquela fala grotesca de crentes que ainda não são discípulos, que vivem dizendo assim: mas ninguém me ajuda. Eu acho que a nossa igreja precisava ser um pouco mais unida. As pessoas precisavam se ajudar mais, porque eu sumo da igreja, ninguém me procura. Cego, pedinte, que vive de esmola, que precisa dos outros para te carregar, para te conduzir. É isso que você é até hoje. E você precisa de mudança. Você precisa de mudança. Poxa vida, eu fico tão triste, porque poxa, eu gosto tanto do pastor, mas o pastor, ele não liga muito para mim. Eu gosto tanto da igreja, mas a igreja não dá importância para a gente. Eles gostam muito quando a gente está lá, mas quando a gente some, ninguém dá nem ideia. Você ainda é apenas um cego ou uma cega, pedinte, que depende dos outros. Mas deixa eu te falar uma coisa. Bartimeu estava no lugar certo, na hora certa. Porque se você é alguém que tem
Se você é um cristão de verdade, você lê a Bíblia todos os dias. E de modo sistemático, provavelmente, se você é um cristão, você já leu, né? Porque tem muita gente que diz, eu leio a Bíblia todos os dias, mas não entende nada que lê, porque nunca leu de modo sistemático. Nunca pegou um livro inteiro para ler. Nunca leu os evangelhos. Nunca leu as cartas. Nunca leu livros inteiros da Bíblia. Só lê versículo por versículo. Pega a Bíblia e faz de caixinha de promessa. Tira só o que lhe agrada. A Bíblia não é caixinha de promessa. Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida ser transformada e se parecer cada dia mais com Cristo Jesus, o Filho dele, o primogênito do nosso Pai. Isso é a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você sabe muito bem que aqui, essa cidade foi a última cidade onde Jesus passou e realizou esse tipo de milagre antes de ir para a crucificação. Foi a última chance desse cego. A última chance de ter um contato pessoal com Jesus. Porque depois disso, ele morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos e depois subiu aos céus. Ele estava no lugar certo, na hora certa. E ele tomou a atitude certa. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que me dá conforto? Sabe o que me dá conforto nessa noite? Ao ouvir o Espírito Santo dizer que alguns de vocês são cegos, como esse Bartimeu. Me dá conforto como pastor saber que hoje você está no lugar certo, no momento certo. Porque Jesus está aqui para acabar com a sua cegueira hoje. Não é amanhã, não é depois. Não é para você continuar com a mesma vida que você estava tendo desse ponto para trás. Não, ele está aqui hoje para poder mudar essa história. Se você era a multidão que busca somente os milagres, se você é a multidão que busca somente os milagres, se você é o cego que busca as esmolas, que depende dos outros para te carregar, para te colocar à beira do caminho, Jesus está aqui. E eu creio que hoje é noite de milagre, hoje é noite de libertação, hoje é noite de abrir os olhos dos cegos, de abrir a visão, de trazer luz. Eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso, eu sei que Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle aqui nesse momento, nesse lugar. Aleluia. E ele estava no lugar certo, na hora certa, e fazendo a coisa certa. Veja que o texto bíblico diz, e essa é a primeira lição que nós devemos aprender aqui. Verso 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já ouviu essa frase aqui repetidas vezes. A intensidade do seu clamor determina a urgência do seu milagre. A intensidade do seu clamor determina a urgência do seu milagre. O que isso significa? Para que você entenda com muita clareza. Quando você precisa de algo tão importante como uma cura, quando você precisa de algo tão importante como uma porta de emprego, como, sabe, eu não sei qual é a coisa importante que você precisa, mas quando você precisa de algo que é realmente muito importante para você, você se esforça por aquilo, você clama com intensidade por aquilo. Você grita, você acorda 5 horas da madrugada para ir para a fila, para esperar, porque você tem a esperança de que aquela porta de emprego vai ser sua. A intensidade com que você clama determina a urgência do seu milagre. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira lição que nós aprendemos é essa. A intensidade do nosso clamor determina a urgência do nosso milagre. Então, por que você parou de clamar? Por que você já não grita mais como antes? Por que você se acomodou com a cegueira? Por que você se acomodou em ficar dependendo dos outros? Por que você já se acomodou com a capa sobre você e com as esmolas, quando você pode viver
a verdadeira libertação, com a luz de Cristo iluminando seu entendimento e te dando, sabe, visão para que você siga o caminho correto da vontade plena de Deus, por que você continua calado? Você precisa dele? Quem aqui precisa de Jesus? Quem precisa do Salvador? Então por que você já não clama mais como antes? Por que as orações já não são mais como eram antes? Por que não há mais os gemidos intensos de paixão e de amor por Ele como antes? Será que você já se acostumou com o vazio? Será que você já se acostumou com a escuridão? Será que você já se acostumou em estar nesse local de solidão? Não, mas está tudo bem, sabe? Está tudo bem na minha vida. Não, poxa, eu tenho uma capa, né? Eu tenho uma capa e eu tenho autorização do governo para poder pedir as minhas esmolas. Não, as pessoas estão sendo até caridosas comigo, elas me dão as esmolas, elas veem que eu realmente preciso. Tá tudo bem, sabe? Quando é que você vive isso? Quando você olha para você mesmo e está tudo mal, está tudo péssimo, e você diz, não, está tudo bem comigo, está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. Não, pastor, sabe por quê? Eu sou igual aquela viúva, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem. O problema todo é você continuar mentindo para si mesmo e acreditar nessa verdade, porque quando você conta uma mentira várias vezes com um tom de verdade, você acaba acreditando naquilo. Então você fica dizendo para os outros, está tudo bem, não, pelo menos eu, poxa, né, pelo menos eu estou indo, minha vida não está muito mal, minha vida não está muito ruim, eu estou bem, as coisas estão fluindo, eu estou vendo uma coisinha acontecer aqui, uma coisinha acontecer ali, uma coisinha acontecer lá. Deixa eu te falar, é apenas esmola, se Cristo não é a luz que ilumina os teus olhos. Tudo que você tiver, tudo que nós tivermos é apenas farrapo, apenas trapo de imundície, se Cristo não for a luz nos nossos olhos. Como anda a sua vida espiritual? Como que você pode estar bem quando a sua vida espiritual está como um mendigo à beira do caminho pedindo esmola? Como que pode estar tudo bem com você? Não, mas eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho, peraí, você tem o quê? Não oro mais como eu orava antes, né? Eu não busco mais como eu buscava antes. Bem da verdade, pastor, eu nunca fui muito de buscar a Deus como eu sei que eu deveria buscar. Então, até quando você vai querer continuar como um mendigo, como um cego, como alguém que vive na escuridão? Sabe por quê? Um dia Bartimeu enxergou. Se não fosse assim, nós não leríamos o seguinte. No último verso diz, na frase final, imediatamente, na parte B do versículo 52, imediatamente ele recuperou a visão. Se ele recuperou, significa que um dia ele teve, e agora ele teve novamente, recebeu novamente. Talvez um dia você até enxergou, talvez um dia você, estava vivendo e andando e caminhando pela luz de Cristo, mas a cegueira começou a se achegar, a sua visão espiritual começou a ficar turva, e você já não conseguia mais enxergar direito, e foi se afastando do mestre, mesmo dentro da igreja, mesmo andando com crentes, mesmo, fazendo as suas orações religiosas, foi se afastando do mestre, e a visão escurecendo ao ponto de não enxergar mais. Mas eu creio que Jesus está aqui para recobrar a sua visão, para devolver a sua visão, para glorificar o nome dEle, trazendo a vista aos cegos. É interessante nós percebermos isso também. No Antigo Testamento você não encontra nenhum milagre de cego recobrando a visão. Nenhum. Você já percebeu isso? Pode procurar de Gênesis a Malaquias, que você não vai encontrar nenhum cego sendo curado. Nenhum. Porque os cegos voltando a enxergar, os cegos
começando a ver, era uma profecia messiânica. Quando o Messias viesse, ele iria dar vista aos cegos. Então Jesus entra em Jericó, aquele homem começa a gritar, e ele não para de clamar, ele não para de gritar, ele grita intensamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que você parou de clamar? Por que você parou de gritar? Por que a intensidade foi diminuindo? Talvez seja por causa da ausência de esperança. Eu já não vejo mais. Eu não vejo mais as coisas acontecendo na minha vida. Eu não vejo mais mudança nenhuma. Minha visão está ficando cada vez mais turva. Quanto mais o tempo passa, mais distante as promessas de Deus se tornam de mim. Talvez você esteja vivendo assim. Talvez os seus dias estejam dessa forma. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não desperdice a oportunidade. Porque Jesus está aqui hoje para abrir os teus olhos e te dar visão. Não desperdice essa chance. Clame. Grite com intensidade. Clame com fervor. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Deixa eu te lembrar de uma coisa. Só você sabe o nível da sua necessidade. E quem realmente entende o quanto necessita do Salvador, nunca se importou com o que iriam pensar, com se tentariam parar, se tentariam o impedir, nunca pensaram nisso. Os que sabiam o nível da sua necessidade, sempre se esgueiraram no meio da multidão. Olha, veja, a mulher do fluxo de sangue, o que ela faz? Ela vai pelo meio da multidão, ela sabia que ela corria o risco de ser espancada, ela corria o risco de ser agredida, ela corria o risco de ser humilhada na frente de todos ali, porque era uma mulher considerada impura. Então se as pessoas que estavam ali, olhando para Jesus, tocando nele, com as atenções todas voltadas para ele, se elas olhassem para aquela mulher e vissem, e alguém reconhecesse, mas essa não é a mulher, não é a fulana de tal, que é impura, ela está passando e esbarrando em todo mundo, ela poderia ser agredida, humilhada, colocada para servir de escárnio na frente de todos ali, mas ela não se importou com isso. Sabe por quê? Quando nós entendemos a nossa necessidade do Salvador, o quanto nós precisamos do Salvador, nós não nos importamos com nada, nem ninguém ao nosso redor, nós vamos de encontro a Ele, com o único pensamento: eu vou tocar no Mestre. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser gritar e mandar você parar, fazer isso. Veja que o texto bíblico diz que quando ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o verso 48 diz: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Sabe qual é o seu problema às vezes? Que quando as multidões te oprimem, você se cala. Você desperdiça a chance do milagre, da libertação, da transformação, por causa das opressões, das adversidades. E as multidões se manifestam de várias formas. Não é apenas um grupo de pessoas dizendo para você: fica quieto, fala baixo, não precisa gritar. Não é isso não. Não é só isso. Essas multidões podem se manifestar, sabe como? Uma multidão de desânimo. O desânimo vem e se apodera de você, e ele começa a dizer para você: não adianta, não vai dar. O que adianta você ficar enfiado na igreja o tempo todo? Aí você fica: eu estou enfiado na igreja o tempo todo, mas as coisas não mudam. Eu não sei o que eu faço mais, eu não sei mais o que vai ser de mim. Meu irmão, minha irmã, se você entender que a multidão do desânimo não pode te parar, e quanto mais o desânimo vier, maior é o seu grito, mais alto você grita, com mais intensidade: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vem no meio daquela multidão de desânimo, vem uma multidão de cansaço, de fraqueza, e você começa a gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio daquela multidão
multidão, aparece também, sabe, o sentimento de derrota. Não, todo mundo consegue, todo mundo está vendo ele, todo mundo está perto dele. Eu não sei qual a distância que ele está de mim, mas eu não sei mais o que eu faço. Então vem esse senso de derrota. Só que quando você tem o sentimento que Bartimeu teve, não, ele está passando, ele pode me curar, ele é o autor da vida, ele é o filho de Davi. Então você não cessa de clamar, você continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nem o senso de derrota, o sentimento de derrota, nem o desânimo, nem a fraqueza, nem o cansaço, nem a fadiga, nem o estresse emocional, nem nada, nem coisa alguma impede você de gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E deixa eu falar uma coisa para você: se até hoje as multidões de problemas, de dificuldades estavam te fazendo parar de clamar, chegou a hora de você se levantar e dizer: chega. Porque o filho de Davi está passando aqui nessa noite. O filho de Davi está passando aqui na minha vida. E eu estou deixando ele passar pela minha vida e não estou fazendo nada. Eu estou deixando ele passar pela minha vida e eu estou me calando por causa das multidões. Não, show multidão. Para multidão. Não, pode continuar falando se quiser, mas eu continuarei clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ele me ouça, até que ele me atenda. Enquanto ele não me atendeu, eu não paro de clamar. Esse deve ser o sentimento. Quando a vontade de ficar em casa, de não estar na casa do Senhor, clamando por Ele, vem, você diz para a multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando os problemas se levantam, quando o medo, quando a multidão de problemas se põe entre você e Ele, você não pode calar a sua voz. Coloca a mão sobre a sua boca. Coloca a mão assim sobre a sua boca e fala assim: em nome de Jesus, eu não calarei. Eu não me calarei. Eu continuarei clamando até que o filho de Davi me ouça. Aleluia. Quantos creem nisso? Quantos entendem que se clamarmos Ele nos ouvirá? Ele disse: busquem-me de todo o coração e vocês me acharão.